18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa, sempre no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão, buenas noites, senhorita, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite. Mix. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Superior Tribunal de Justiça vai ouvir o governador Wilson Lima como réu no dia 1º de julho, no caso da compra superfaturada de ventiladores pulmonares. Wilson Lima é acusado pelo Ministério Público Federal de crimes como dispensa irregular de licitação e de ser chefe de uma organização criminosa no estado. Olha, o deputado federal Marcelo Ramos está fora da vice-presidência da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. O Sindicato dos Peritos do Amazonas cobram do governo do Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. 6 horas, 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, em segunda-feira, começando aí super bem a semana, dia 23 de maio, o ano é 2022. Estamos juntos com você. 18 horas. Bom, começamos o programa falando sobre a ação contra o Wilson Lima, o governador, no processo do Superior Tribunal de Justiça em que ele é réu, acusado de superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares para pacientes de Covid-19. O relator do processo, o ministro Francisco Falcão, disse que não vai julgar os pedidos de rejeição de denúncia e absolvição sumária. Ou seja, Carlão, as ações para barrar o processo foram negadas e o governador continua réu. Wilson Lima é acusado pelo Ministério Público Federal de crimes de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, de embaraço às investigações e de liderar uma organização criminosa. Karime, o ministro anunciou que o governador Wilson Lima e os outros réus nesta ação vão ser ouvidos no dia 1º de julho. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Está chegando o momento do governador do Amazonas, Wilson Lima, ser ouvido no STJ, Superior Tribunal de Justiça, como réu, acusado pelo Ministério Público Federal de comandar uma organização criminosa no Amazonas, formada por servidores estaduais e que teria sido montada para desviar dinheiro da saúde durante a primeira onda da pandemia da Covid-19. O ministro do STJ, Francisco Falcão, relator do processo contra o Wilson Lima por superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares para pacientes da Covid em 2020, informou no último dia 19 que não vai julgar no atual momento do processo os pedidos de rejeição de denúncia e absolvição sumária, conforme solicitado pela defesa de Wilson Lima. O magistrado explicou que esse julgamento já foi feito no recebimento da denúncia na sessão de julgamento realizada em 20 de setembro do ano passado, quando Wilson Lima se tornou réu por unanimidade após o parecer do relator naquela ocasião. Colocando Wilson Lima como integrante de organização criminosa e, mais do que isso, como possível líder da organização criminosa, considerando que Sua Excelência exerce o cargo máximo na burocracia administrativa do Estado do Amazonas, o cargo de governador, e é dele, em confronto com os outros direcionamentos, parte a ordem final para determinação em tal sentido. O que demonstra que o governador Wilson sabia que aqueles equipamentos eram fruto de compra direcionada para a FECHAP e que quem forneceria os equipamentos, na verdade, era Sonoar, de propriedade oculta do marido de sua secretária de comunicação. O ministro do STJ, na ocasião, ainda demonstrou surpresa ao relatar a compra de ventiladores em uma loja de vinhos e a divulgação da chegada dos aparelhos que, na verdade, já estavam aqui. Paz, meus senhores, o governo do estado queria contratar uma loja de vinhos para a compra de respiradores, dizendo que a loja era uma importadora e que os preços não eram superfaturados.
na tentativa de refutar o sobrepreço e a possível fraude pré-existente. As questões probatórias levantadas pela defesa são questões de mérito que merecem ser reexaminadas à luz de novas provas ao decorrer da instrução, considerando que não se trata de meras conjecturas, como alega a defesa de Wilson Lima, mas de indícios da participação do denunciado no acompanhamento do procedimento licitatório que resultou na compra superfaturada da Vestiap e Companhia com desvio de recursos públicos. Esses esclarecimentos e muitos outros, o governador do Amazonas, Wilson Lima, vai ter que dar para o ministro Falcão no próximo dia 1º de julho, quando ele e os demais acusados pelo suposto desvio de dinheiro público na compra superfaturada de respiradores pulmonares sentarão no banco dos réus para serem ouvidos. No despacho do dia 19, o ministro relator do processo contra o governador informou ainda que o STJ deve ouvir 112 testemunhas em todo o processo de forma presencial e por videoconferência entre os dias 28 de junho e 1º de julho. O advogado Carlos Santiago explica que o processo agora entra na fase de instrução, ou seja, quando testemunhas e réus começam a ser ouvidos. Se há necessidade de periciar provas, isso acontecerá. Depois, o ministro relator faz o seu voto e o processo fica maduro para ser julgado na Corte Especial do STJ, que irá dizer se os réus são culpados ou se são inocentes. As audiências para ouvir as testemunhas serão na Justiça Federal do Amazonas, com início às 9h30 da manhã. As testemunhas do governador Wilson Lima que deverão ser intimadas para comparecimento presencial são Nayara Maxou de Moraes, Ítalo Vale Cortez, Thales Esquincariol, Nívia Barroso de Freitas, Cássio do Espírito Santo e Camila dos Santos de Melo. Praticamente todos são ex-servidores nomeados por Wilson Lima. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Justiça é o mínimo que precisamos depois de tanta morte, depois de tanto descaso, que a justiça seja feita. A falta de competência dessa gestão, principalmente durante a pandemia, não pode ficar impune. São mais de 14 mil mortes durante a pandemia e muitos perderam a vida por negligência. Estou lembrando aqui do caso da falta de oxigênio em janeiro de 2021. É crime grave, hein? E o que todos nós esperamos é que a justiça seja feita, já que a justiça aqui do estado não fez nada. Vamos esperar que pelo menos em Brasília o Superior Tribunal de Justiça cumpra o seu dever. Só lembrando, né, Carlão, que o governador Wilson Lima é acusado pelos crimes de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato e de ser chefe de uma organização criminosa no estado do Amazonas. Karime, segundo o Superior Tribunal de Justiça, esses crimes estão relacionados com a compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares que não serviam para pacientes graves de Covid. E vale destacar ainda que esse caso foi noticiado em primeira mão aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando sobre justiça. O Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu o pregão milionário do governo do estado para a contratação de serviços de retirada de carteira de identidade. Karime, de acordo com denúncia, os responsáveis pelo pregão teriam desclassificado as concorrentes para beneficiar a empresa investigada por prática de sobrepreço no estado do Mato Grosso. As informações com a repórter Odneia Araújo. O auditor Mário Filho suspendeu cautelarmente o pregão eletrônico 113/2022 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para a contratação de empresa para serviço de emissão de carteira de identidade no Amazonas. A decisão foi publicada na edição da sexta-feira do Diário Oficial Eletrônico do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. O pedido de medida cautelar foi impetrado pela empresa Akiyama Sociedade Anônima e contém denúncias de supostas irregularidades na condução
condução do pregão que teria causado a desclassificação da empresa. Segundo a denunciante, a desclassificação das concorrentes foi para que o pregoeiro classificasse a empresa Tomás Greg, que teria sido investigada por prática de sobrepreço no estado do Mato Grosso por valor global de 116 milhões de reais, sem ampla publicidade do valor. A acusação fere, de acordo com a empresa, o princípio da ampla publicidade de informação utilizada como critério de desclassificação da proposta. O auditor Mário Filho destacou que na justificativa dada pelo pregoeiro para a desclassificação da empresa Akiama não incluiu dados em que ele se baseou para considerar que o preço oferecido pela empresa seria irrealizável. O 18 Horas tentou saber mais detalhes com o auditor, mas a assessoria de comunicação do TCE informou que os membros da corte não falam sobre decisões cautelares, uma vez que ainda estão analisando o mérito dos processos. Ainda conforme a assessoria, é possível que na sessão de amanhã o auditor anuncie sua decisão ao Pleno. Mário Filho determinou que o Centro de Serviços Compartilhados e a Secretaria de Segurança do Estado se manifestem, apresentando defesa no prazo de 15 dias. O governo do Estado e a Secretaria de Segurança não se pronunciaram sobre o assunto. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h12. Vamos para a nossa entrevista do dia, conversar com o pré-candidato a Senado, ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Muito boa noite, Arthur. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Então, a notícia que mexeu aí com as pré-candidaturas de hoje foi a desistência do candidato, do João Dória, ex-governador de São Paulo, da corrida presidencial. Na sua análise, o que muda na sua pré-campanha, nos destinos do partido? Boa noite. Em relação a mim, não muda. Agora, eu não achei correta. Boa noite, Karine, boa noite. Carlão. Boa noite aos ouvintes todos e todas. Não mexe com a minha campanha. Agora, mexe com a minha capacidade de ter espírito crítico. Houve prévias. Essas prévias custaram 12 milhões de reais ao partido. Qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular pedindo que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos, porque o dinheiro com o qual os partidos trabalham é dinheiro público, e isso não é uma coisa boa. Eu entendo que ficaram uma briga muito pequena, gente que gostava do Dória e gente que não gostava, e um terceiro grupo interessado em não ter candidato a presidente, nem a governador, se pudesse, nem a senador teria, para que eles pudessem ter mais dinheiro para fazerem deputados federais e nós termos algo que não casa com o que representa com o passado, com a construção, com tudo que o partido fez, que é nós perdermos a noção que o nosso objetivo deve ser disputar o poder e virarmos um partido comum. Um partido como esses tantos desses aí que fazem muito do que não deve ser feito. E aí o partido vai perdendo relevância. Então é lógico que isso aí mereceu de mim muitas críticas. Eu critiquei duramente essa história de ficarmos trocando, desrespeitando as prévias, e recomendei que jogassem as prévias fora, tirassem as prévias dos estatutos do partido, porque o que parecia uma coisa inovadora virou mais uma vez uma representação de um teatro bufo, Porque o candidato era o Dória, se ganhasse ia perder, é outra história, mas era o candidato. Então nós temos que entender que em política você perde ou ganha, mas tem que jogar dentro das regras, dentro das 4 linhas, Tem que jogar com respeito às regras, com respeito às leis, e vamos ver o que acontece. É muito difícil romper essa dicotomia que existe entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, mas o partido teria o dever de se colocar, de procurar crescer como o partido que mudou o país. O PSDB tirou o Brasil da Idade Média e derrotando a hiperinflação, derrotando tantas dificuldades, como, por exemplo, das reformas, fez reformas estruturais fantásticas, criou a lei de responsabilidade fiscal,
criou o PROER, que era o Programa de Reestruturação do Sistema Bancário, e com isso evitou muita coisa que os Estados Unidos, por não terem um instrumento igual, pagaram muito caro em 2008, com aquela história da especulação financeira, com Lehman Brothers e tudo, enfim. Então, eu coloquei minha opinião com muita clareza. Eu acho que o Dória era o candidato, devia ter ficado, foi um candidato, e pronto. O resto, vamos discutir mais, e é errando que a gente aprende também. Ok. A gente ali errou, na minha cabeça. Senhor Arthur, as recentes pesquisas divulgadas mostram uma certa vantagem, né, do senhor em relação aí aos demais adversários. Quais são as bandeiras, as propostas que o senhor vai defender nesta campanha? Olha, eu vejo que isso aí vai ser crescente, porque eu sinto isso porque eu vivo na rua. Eu vivo na rua completamente. Sim. E recebo do interior notícias ótimas, seja por pesquisas, seja por visitas que faço. Nós temos uma posição bastante confortável, como é bastante confortável a posição do governador amazonino, que é meu companheiro de chapa. E a bandeira minha é muito clara, é defender os interesses do Amazonas. Claro, estar atento aos problemas brasileiros, claro, afinal de contas é um mandato nacional, mas claro também, mais claro do que nunca, que o meu dever principal é proteger o Amazonas. Então, presidente José, presidente Mané, presidente Antônio, presidente João, o que for, tratou mal o Amazonas, o pau come. Tratou bem o Amazonas, abraço e beijo para todo mundo que trata bem o nosso povo. Porque eu não quero é mais fome aqui. Eu não quero mais escândalos como que vocês acabaram de noticiar através da Odineia. O que eu quero é que a gente crie uma situação de oportunidades para as pessoas tocarem suas vidas, porque não cabe na cabeça de ninguém que um estado tão rico, com tantas reservas naturais, com tanta água potável, com tanta biodiversidade, ele seja tão rico potencialmente e seja tão pobre na vida diária, cotidiana dos seus filhos. Isso é algo que me revolta, que mexe comigo e que me faz realmente ter muita força para lutar. Certo, o senhor falou, né, seguindo no que o senhor está falando com a gente agora, o senhor tem viajado por interior e tem conversado com as pessoas. Quais são as principais reclamações das pessoas do interior? O que eles reclamam? Como é que está esse povo do interior do estado do Amazonas? Desemprego, situação de miséria absoluta, saúde. A saúde do interior está completamente aniquilada. Nós temos deficiência na educação. Nós estamos lutando muito para levar para vários municípios, núcleos da FAMetro, onde eu trabalho, e através da boa vontade da reitora Maria do Carmo, levar muitos núcleos que possibilitam as pessoas fazerem o terceiro grau e, se fizerem o terceiro grau, depois evoluírem a ponto de fazerem doutoramento, antes disso faz o mestrado. O que eu quero é que as pessoas entendam que a libertação suprema de um povo é quando ele se educa, quando esse povo recebe a oportunidade de se educar. Aí ele cresce. As coisas que fazem um país crescer é democracia, em primeiro lugar, ditadura não leva ninguém para frente e, sem dúvida, a gente ter uma educação de qualidade. Isso aí leva a uma saúde de qualidade, isso aí leva a uma politização que faz as pessoas escolherem com mais cuidado os seus governantes, os seus representantes, e eu acredito muito piamente nisso. Ok, senhor Arthur, o processo do governador Wilson Lima, ele começou a ser movimentado já agora pelo Superior Tribunal de Justiça. O que se pode esperar desse processo e há a possibilidade, na sua opinião, na sua análise desse processo todo aí, do afastamento do governador do cargo? Na mesma hora em que ele foi considerado uma pessoa chefe de uma organização criminosa, nessa mesma hora, um determinado ministro retirou do poder, monocraticamente, o governador de Tocantins, por muito menos. Então eu entendo que é uma hora mesmo é uma oportunidade de o STJ se recuperar pelo que eu acho que foi um desgaste, foi um grande desgaste. Porque se o tribunal diz que se trata de uma organização criminosa, então como é que deixa governando?
como é que deixa no governo. A gente tem que ter muita atenção com isso. Vamos aguardar. O que eu espero da Justiça, eu sou neto de um desembargador que deixou muita história aqui. Então, o que eu espero da Justiça é que ela faça justiça e que a justiça seja feita rapidamente, porque justiça tardia vira injustiça. Não pode tardar. Essa história de tarda, mas não falha, não. É melhor não tardar e também não falhar. Fazer as coisas conforme o figurino manda e conforme a decência do nosso povo exige. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Suas considerações finais, Arthur. Muito obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Obrigado ao Armandinho, a todos vocês, ao PC. Obrigado. É isso. A gente está entendendo que o Amazonas precisa dar uma guinada. E que precisa dar uma guinada também na forma de se comportar o parlamentar amazonense perante o poder. Não dá para a gente chegar com timidez, com acanhamentos, enfim. Eu volto a dizer o que eu tinha já passado para vocês de maneira muito assim, bem-humorada. É assim, para mim é simples. Eu sou brasileiro, mas eu sou mais amazonense que brasileiro. Tá certo. Eu sou o único diplomata que saiu do exterior para vir para o interior. Então, tratou bem o Amazonas, tem meu apoio, tem meu sorriso, tem tudo. Tratou mal, o pau come. E vocês vão ver uma voz forte, que acho que até já viram no passado recente. Sim. Sim, muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, felicidade. Obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o pré-candidato a Senado, ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E depois de tanta polêmica, depois da Justiça proibir as instalações dos novos medidores de energia da empresa Amazonas Energia, a Justiça voltou na decisão, tá? E agora permitiu a instalação desses novos medidores. E quem explica melhor pra gente é o repórter Hector Silva. A decisão da Justiça que proibia a concessionária Amazonas Energia de instalar novos medidores de energia nas residências de consumidores de Manaus foi revogada pelo juiz da 3ª Vara Civil de Acidentes de Trabalho no Amazonas, Manuel Amaro de Lima. Com isso, a empresa pode retornar legalmente à implementação do serviço. Na decisão, o juiz diz que não há irregularidades comprovadas no funcionamento dos novos medidores, isso tendo como base as perícias feitas pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Mesmo com a decisão, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, que preside a CPI da Amazonas Energia na Assembleia, prometeu entrar com uma ação na Justiça para impedir a instalação dos mesmos. Identificamos durante todo esse período da CPI cobranças abusivas e, sobretudo, continua tendo blackouts e falta de energia e falta de manutenção de rede. Vamos continuar vigilantes. Esta empresa que não respeita as leis sempre busca a guarida na justiça. A última dela foi no que se diz respeito àqueles medidores aéreos que o povo foi para a rua dizendo não. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria de imprensa da Amazonas Energia, questionando a data da instalação dos novos medidores. Até o fechamento desta reportagem, não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Já. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6h25, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 Horas, você confere. Os sindicatos dos peritos do Amazonas cobram do governo Wilson Lima o pagamento de direitos trabalhistas. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. Mix. Agora vamos saber a previsão do tempo, hein? Será se vai chover hoje ainda? Mais um pouquinho? Tempo e temperatura para esta noite, também madrugada de terça-feira. Karine Leão, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus, tá? As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 52% e 91%.
Já estamos com Brasília. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o deputado federal Marcelo Ramos está fora da vice-presidência da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. O que foi que aconteceu, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Bem-vinda de volta, né? Obrigada. Espero que esteja melhor. Sim. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Gente, foi uma decisão histórica, viu, Karime? Hoje o presidente Arthur Lira invocou seus poderes de presidente da Câmara dos Deputados e destituiu o deputado Marcelo Ramos hoje à tarde do cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. Além dele, também foram destituídos de seus cargos as deputadas Marília Arraes, do estado de Pernambuco, e Rose Modesto, do estado do Mato Grosso do Sul. O motivo formal da decisão, Karine, é que os 3 parlamentares saíram dos partidos que faziam parte da chapa que venceu a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados em 2018. No caso de Marcelo Ramos, Karine, havia uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que dava a ele a garantia de mudar de partido do PL para o PSD, essa história a gente já conhece, né? Sem ser punido com a perda do cargo de vice-presidente ou mesmo com a perda do mandato. Só que nesse fim de semana, Karime e Carlão, aconteceu uma reviravolta. Em um acordo entre Arthur Lira e Alexandre de Moraes, o ministro do STF fez um ajuste na decisão que ele tomou em favor de Marcelo Ramos, dizendo que ficar ou não no cargo de vice-presidente é uma decisão interna da casa. E essa foi a bala de prata. Hoje, com o caminho aberto, Lira deu a canetada, tirando Marcelo Ramos da mesa diretora, atendendo a um pedido direto do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, Karine, essa atitude do presidente da Câmara não foi surpresa para ninguém, nem mesmo para Marcelo Ramos, que já sabia dos planos de Arthur Lira. A gota d'água teria sido aquela reunião entre parlamentares, empresários do Polo Industrial de Manaus, alguns dias atrás, realizada na sala dos líderes da Câmara, que reuniu essa gente toda para discutir os decretos do presidente Bolsonaro que prejudicaram a Zona Franca de Manaus. Essa reunião teve a presença do senador Omar Aziz, que é hoje um arquirrival do presidente Bolsonaro no estado do Amazonas. Teria isso aí feito um mal-estar na Câmara, meio que o Marcelo Ramos meio que desafiou o presidente Arthur Lira ao promover esse encontro, que teve uma cara de oposição ao governo dentro de um complexo, dentro de uma sala que pertence à mesa diretora de Arthur Lira, que é muito apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A gente tentou falar por telefone com Marcelo Ramos, mas não tivemos resposta. Ele fez um post no Twitter dizendo o seguinte, abre aspas: a vice-presidência da Câmara não vale minha omissão aos ataques do governo federal à Zona Franca de Manaus, que atingem os empregos dos amazonenses, as escolas dos amazonenses, os hospitais dos amazonenses, a Universidade do Estado do Amazonas e os recursos destinados ao interior do Amazonas. Quem me mediu pela sua régua vai confirmar que todos já sabem, diferente dos que vendem suas consciências e vendem a democracia por alguns tostões, eu sempre ficarei ao lado dos meus ideais. Amanhã irei à tribuna da Câmara dos Deputados para falar ao Brasil. Fecha aspas. E, Karime, o presidente Arthur Lira tem pressa, viu? Ele já convocou para amanhã uma nova eleição para eleger o novo vice-presidente e o segundo e o terceiro secretários, processo que vai, com certeza, tumultuar a casa amanhã, atiçando os opositores do presidente Arthur Lira. As cabines de votação já foram instaladas no plenário da Câmara, viu? Vamos seguir acompanhando e, principalmente, ver se essa mudança de cenário político prejudica de alguma forma a Zona Franca de Manaus e todo esse contexto jurídico que está em jogo. Karime e Carlão. Ok, Cadu, de eleição, aí vamos para eleições. Agora, presidente do Brasil, presidentes e governadores e tudo mais. O pré-candidato, olha só, será que já dá para afirmar isso? O pré-candidato João Dória está oficialmente fora da disputa para presidente, Cadu? Finalmente resolveram
essa oficialmente, questão? né, Carlão? E esse também é um fato histórico, porque essa vai ser a primeira eleição desde a redemocratização que o PSDB não vai ter um candidato próprio. João Dória tentou levar a pré-candidatura dele meio que na marra, enfrentando tudo e todos, mas no final ele foi convencido, digamos assim, abre aspas, né, bem grande, convencido de que ele não é o melhor nome para disputar a presidência da República. Segundo as pesquisas, Carlão, Dória nunca passou de 3% das intenções de voto. É a pior performance da história de todos os presidenciáveis tucanos. E o índice de rejeição dele é bem absurdo, 53%, que está logo atrás do presidente Jair Bolsonaro. Mas como explicar isso, Carlão, sendo que Dória foi um importante personagem da luta do Brasil em defesa das vacinas? Quando ele era governador de São Paulo, Dória foi literalmente queimado pelos grupos apoiadores de Jair Bolsonaro. Ele também estabeleceu medidas muito rigorosas de restrição social durante a pandemia e também, principalmente, aumentou a carga tributária em diversos setores da economia, principalmente ao agronegócio, que é um setor muito alinhado ali ao interior paulista. Então, o interior paulista odeia o João Dória. Uma parte da capital, uma parte do mercado ainda apoiava João Dória. Hoje ele fez um discurso dizendo que entrega a missão dele de alma leve. Vamos ouvir o que ele disse. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Saio como entrei na política, repleto de ideias, com a alma cheia de esperança e o coração pulsante, confiante na força do povo brasileiro, que tem fé na vida e tem fé em Deus. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, foi por vontade de acertar. Se exagerei, foi pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, foi pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Você está ouvindo 18 horas. E a gente acompanhou a fala do ex-governador de São Paulo, João Dória, explicando, né, abdicando dessa corrida, né? Ex-ex, né? E ex-pré-candidato. Ex-governador, ex-pré-candidato. Exato. E agora, Cadu, né? Karime, a desistência de João Dória é resultado da queda de braço entre ele e o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, que defende a aliança com o Cidadania e com o MDB, que tem como candidata única aí a senadora Simone Tebet. Vamos ouvir o que disse o Bruno Araújo sobre a desistência de João Dória. Claro, como presidente do PSDB, eu gostaria de muito que nós tivéssemos uma candidatura própria, mas há algo maior do que tudo isso. Há algo maior do que a vontade de João Dória ou algo maior do que a minha vontade. A vontade agora é coletiva. A vontade é o que o Brasil precisa. O Brasil não precisa, nesse momento, de mais divisão interna no nosso campo. O gesto do João Dória hoje nos obriga moralmente a todos nós. Quem fizer um movimento diferente desse está demonstrando que tem mais compromisso com si mesmo do que com o Projeto Brasil. Nós vamos seguir firme no sentido de uma candidatura. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Cadu. Importante dizer, Karime, que a gente vai aguardar se essa mudança causa impacto nas conjunturas estaduais. Vamos aguardar porque nenhum anúncio foi feito pelo partido nesse momento. É nesse sentido aí. Vale ressaltar aí que o ex-governador Amazonino Mendes, que está dentro dessa conjuntura, ele segue adiante em seu trabalho sem haver, no momento, nenhuma interferência por conta dessa mudança a nível nacional. Agora, Karime, Dória se junta ao barco do Balatal da Terceira Via, que tem a bordo aí Luiz Henrique Mandetta, Alessandro Vieira, Rodrigo Pacheco, João Amoedo, Luciano Huck, Sérgio Moro. Resta agora a gente saber como vai ser a terceira via da direita aí com dois candidatos, Simone Tebet e Luciano Bivar, pela União Brasil, que vai anunciar a pré-candidatura agora no dia 31. O grupo agora segue um pouquinho menos fragmentado. Antes tarde do que nunca, né?
Karime e Carlão. Pois é. Agora, para finalizar, Cadu, terminou nesse domingo, né, o estado de emergência em saúde pública por causa da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. De fato, o que vai mudar para a gente, Cadu? Explica. Isso mesmo, Karime. Ontem chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, que nos gestores chamam de ESPIM, que foi decretado em função da pandemia da Covid-19 no Brasil. A decisão foi tomada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por meio de uma portaria que ele publicou no mês passado e que passou a valer desde ontem, no caso 22 de maio, né? O ministro da Saúde disse que por causa da vacinação, o número de casos diminuiu 80%. Mas a gente vem acompanhando, Karime, Carlão, importante dizer que o número de contaminações voltou a subir e que muitas empresas que haviam voltado ao modo presencial retomaram a exigência do uso de máscaras e também estão retomando a atividade remota. Esses novos procedimentos aí, que sempre foi aí para evitar aglomerações, né, medidas de restrição social estão voltando a ser implementadas porque o número de casos está voltando, estão recrudescendo nesse caso em todo o país. Inclusive aqui em Brasília, Karime, a situação já é bem preocupante, viu? Não sei como é que está o estado do Amazonas, mas aqui o número de casos voltaram com bastante força. A decisão do governo, Karime, não tem o aval do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que afirma que os estados ainda não conseguiram mudar a estrutura de saúde para como era antes da pandemia, né? Ou seja, eles ainda não estão prontos dentro de um plano para dar continuidade à vacinação contra a Covid-19. Nós estamos bastante avançados, mas não está concluído. Muita gente ainda precisa concluir o calendário vacinal. Para você ter ideia, Karime e Carlão, o CONAS identificou 5.540 leis estaduais e municipais que estão vinculadas a esse estado de emergência pública. Vai ser bem difícil desatar esse novelo. Diante disso, Karime, o CONAS alerta para um cenário de risco nos próximos meses por causa da estagnação da cobertura vacinal. Ou seja, o Brasil não está pronto, não está preparado para os tempos de arrefecimento da Covid-19. Nós estamos falseando um caso. Os casos de Covid estão aumentando, mas o governo prefere diminuir o avanço, de esfriar a campanha de vacinação e os casos de saúde, né, as ações de saúde de combate à Covid-19. Na mesma passada, Karime, o presidente Bolsonaro revogou hoje o decreto que criou o Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Covid-19. Um ato que foi publicado no Diário Oficial da União hoje. É um comitê que não funcionava muito, tinha um caráter político, mas ele também chutou para a lateral esse grupo aí que era de enfrentamento da Covid-19. Volto com vocês, Karime. Ok, Cadu, muito obrigada. Agora, Cadu, respondendo a sua pergunta, aqui a gente segue com com poucos registros de novos casos de Covid-19. O boletim de hoje, segunda-feira, dia 23, traz o registro de 35 novos casos e nenhuma morte por Covid-19. A gente segue aí com 582.690 casos confirmados e 14.172 mortes pela doença. A gente segue acompanhando aí. Com muito cuidado. Exato, né, com muito cuidado. Importante destacar que Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, essas cidades que eu venho acompanhando, o número de contaminações está aumentando avassaladoramente. Vamos aguardar. É muito importante acompanhar. Sem dúvida. Obrigada, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a cheia segue avançando e já afeta pelo menos 12 bairros de Manaus. Nesta segunda-feira, o Rio Negro atingiu a cota de 29 metros e 37 centímetros. Segundo dados do Porto de Manaus, o nível atual do Rio Negro está a 65 centímetros do recorde alcançado no ano passado. Pois é, Carlão. Olha, ano passado a cota ficou em 30 metros e 0,2 centímetros. Foi a maior cheia já registrada desde 1902. Bom, esse ano pelo menos 12 bairros aqui de
aqui de Manaus já foram afetados. Nas áreas alagadas, no centro da cidade, a Defesa Civil precisou aplicar produtos químicos para desinfecção. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Enfrentando uma cheia severa pelo segundo ano consecutivo, os moradores e comerciantes de Manaus já sentem na rotina os impactos da subida do Rio Negro e o mau cheiro das águas já começa a incomodar. Nesta segunda-feira, teve início a aplicação de material químico na Rua dos Baréis para a desinfecção e retirada de amostras da água. De acordo com o secretário da Defesa Civil Municipal, o coronel Fernando Júnior, todas as ruas do centro de Manaus estão sendo monitoradas e foram colocados hoje 300 litros de cal na Rua dos Baréis. O coronel explicou que o material químico serve para evitar o odor e matar os micro-organismos. Nós estamos colocando em cerca de 300 litros de cal aqui, tá certo? Para evitar esse mau odor, tá certo? E também matar os micro-organismos, sem que isso seja afetado, sem que o meio ambiente seja afetado. A quantidade de produto químico é de acordo com o volume de água parada e deve ser aplicado novamente em breve. Segundo o secretário, 5.000 metros de pontes de madeira também já foram construídas para facilitar a circulação da população no centro da capital. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro chegou a 29,37 metros, de acordo com dados do Porto de Manaus, mostrando novamente que teremos uma cheia histórica similar à do ano passado. Se o Rio Negro mantiver uma média de subida de 2 centímetros por dia, a enchente de 2022 pode ficar entre as 4 maiores enchentes da história. A maior cheia já registrada no Amazonas foi a do ano passado, quando o Rio Negro atingiu a cota de 30,2 metros no último dia 16 de junho. Hoje, a cota do Rio Negro está em 29,37 centímetros, né? É uma cota ainda de severidade. Nós estamos monitorando todas as ruas aqui do centro da capital. Agora a nossa preocupação é aqui. Já estamos em 12 bairros de Manaus e agora nós estamos dando trabalho aqui de resposta para a gente trabalhar a água que está parada aqui, para evitar essa odorização, esse mau odor, tá certo? E dar continuidade aos serviços prestados aqui pelas lojas e à nossa população. No Amazonas, a cheia dos rios já afeta 59 dos 62 municípios. Ao todo, são mais de 320 mil pessoas lidando com o fenômeno natural da subida das águas. Até a última sexta-feira, 35 municípios do interior do estado tinham decretado situação de emergência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 43 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Comentamos aqui no 18 horas sobre a perícia da Polícia Federal que deve ocorrer essa semana nos computadores da Secretaria de Saúde do Estado. Bom, tem novidades aí sobre o assunto? Como é que está o clima lá na Secretaria, na sede do governo? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Olha, como nós já dissemos na sexta-feira, né? O clima não anda nada bom na sede do governo do estado do Amazonas e muito menos na Secretaria de Saúde do estado. Primeiramente porque essa perícia gerou toda aí uma preocupação, né? Com essa operação, a Operação Sangria. Então agora a perícia da Polícia Federal vai procurar provas, né? Provas em relação ao período da pandemia. Então, temos aí a questão das compras, né? As notas, a materialidade, se houve realmente o superfaturamento de compras de materiais. E por que será realizada essa perícia, Karime, Carlão e ouvintes? Bom, o STJ pretende aí ouvir 112 testemunhas e 14 réus, né, da Operação Sangria, que apura justamente a compra de ventiladores pulmonares em 2020. E tudo isso a gente já ouviu hoje na reportagem da Odinei Araújo. Bom, o Wilson Lima é réu, ele tem uma situação bastante complicada e o ministro Francisco Falcão, que é relator do caso, ele determinou a perícia. Inclusive, eu entrei em contato com a assessoria de comunicação
comunicação da Polícia Federal essa tarde para saber quando será realizada essa perícia, provavelmente essa semana. E o laudo, se ele sairia, né, em quanto tempo esse laudo sairia. Mas até o fechamento dessa edição eu não tive resposta da Polícia Federal. O Superior Tribunal de Justiça, ele vai ouvir as testemunhas de forma presencial e também online, né, no período de 28 ao 1º de julho, serão 4 dias. Esses 3 primeiros dias, as testemunhas serão ouvidas e o último dia, já 1º de julho, os réus, inclusive o governador Wilson Lima. E nessas oitivas, Karime, Carlão e ouvintes, não há a obrigatoriedade que a pessoa fale, que a testemunha, enfim, que os réus falem, mas há a obrigatoriedade de comparecimento. E se caso alguém falte, a Polícia Federal obriga, então vai atrás, vai na residência, enfim, no trabalho e obriga essas testemunhas e os réus a comparecerem sim às audiências. Agora vamos imaginar como é que vai ser esse período, né? A mídia, a repercussão, não teremos somente matérias, né, regionais, mas isso deve ser repercutido nacionalmente. E aí, como é que fica a imagem do governador do estado do Amazonas? Ele que se prepara aí para uma reeleição. Então, eu conversei com um cientista político, Breno Rodrigo Leite, e ele fez uma análise em como isso pode interferir, sim, na imagem do governador Wilson Lima. Vamos ouvi-lo. Possível efeito disso, em termos de impacto eleitoral, é uma realidade. Uma realidade que o governador vai ter que enfrentar. Ele, não só ele, como a sua equipe. Os seus secretários, os seus assessores. E são pessoas que, por conta da grande visibilidade e até de possíveis retaliações jurídicas, vão se candidatar. Muitos vão se candidatar, né? Até por uma questão de blindagem, né? Nós sabemos que o Brasil tem o foro privilegiado e isso permite que muitos agentes públicos se blindem institucionalmente. Você está ouvindo 18 horas. Essa blindagem, justamente, que o governador Wilson Lima está buscando, né? E como nós vimos nessa análise, nós percebemos que os efeitos devem ser grandes, sim, viu? Houve um certo, vamos dizer assim, relativamente um certo esquecimento, né, da pandemia, se é que pode se esquecer tudo que nós passamos durante, né, a pandemia aqui no estado do Amazonas. Mas essas oitivas, essas audiências, elas vão relembrar justamente esse período que foi um período bastante triste para o estado. E haverá prejuízos, sim, para a candidatura do governador Wilson Lima. Mudando de assunto, mas ainda falando do governador, ele esteve hoje em Maués, município que fica a 258 quilômetros em linha reta distante de Manaus. Ele conversou com lideranças políticas, lideranças das comunidades. Ele inaugurou mais um restaurante, inclusive um restaurante prato cheio no município. Prometeu doar fábrica de gelo, essa fábrica deve funcionar com energia solar, numa colônia de pescadores, né, que deve funcionar para essa colônia de pescadores. Ele assinou também um termo de convênio de R$165 mil para o setor primário, pacote de obras, enfim, recuperação de ramais, revitalização de escolas, tudo que ele pode fazer. O governador está numa intensa campanha eleitoral. Não poderia, né? Mas está. Ele precisa correr muito para fazer tudo que ele deixou de fazer nesses últimos 3 anos. Karime, Carlão. Artemisa, o pré-candidato amazonino Mendes segue visitando famílias em Manaus. E hoje ele conversou sobre saúde no quadro Café com o Amazonino. Você tem alguns detalhes sobre esse programa, sobre o que ele falou? Sim, Carlão, olha, o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, do Cidadania, né? Ele foi recebido, inclusive, durante esse quadro, na residência da auxiliar de cozinha Patrícia Panza. Esse quadro Café com o Amazonino, ele foi gravado no Viver Melhor, na comunidade Acará, que fica na zona norte de Manaus. E a proposta é justamente ouvir o povo, conhecer os atuais problemas, né? E discutir possíveis soluções. Como
nós falamos, né, o tema de hoje foi saúde e a comunidade não possui um posto ali no Viver Melhor, na Zona Norte. E geralmente, quem é da comunidade, quando tem algum problema, precisa buscar uma unidade de saúde no bairro Galileia, que também fica na Zona Norte. Durante esse quadro ainda foi relembrado o programa Carreta da Mulher, que foi implantado em 2011, quando o amazonino foi prefeito de Manaus pela terceira vez, e foi falado também dos principais desafios e possíveis soluções para melhorar a vida da população no Amazonas. Amazonino disse ainda que não pode cruzar os braços com o que está acontecendo no estado do Amazonas. Bom, o ex-governador viajou hoje para São Paulo. Ele tem vários compromissos políticos e também deve seguir viagem para Brasília nos próximos dias, onde ele terá várias reuniões com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire. Ainda temos um tempinho? Então, sim, conclua, claro. Só para dizer que hoje, mudando um pouco de assunto, saindo dessa pré-campanha, hoje teve sessão na Câmara Municipal de Manaus e durante essa sessão, painel eletrônico apresentou problemas. Vamos ouvir só um trechinho do articulista político Braia Dolzani sobre esse problema de hoje? É uma situação lamentável. É um equipamento novo, de alto valor, que custa mais de 600 mil por contribuinte, e mesmo assim a Câmara Municipal de Manaus não consegue dirimir esses erros técnicos, que são recorrentes. Basta lembrar que no ano passado não vimos esse painel eletrônico em grande parte das sessões legislativas. E isso é muito grave, principalmente quando falamos no quesito transparência, porque é através desse painel que nós vemos o quórum das sessões, é através dele que podemos ver como os vereadores votaram em cada pauta. Sem esse registro, fica a palavra de um contra o outro. Então é necessário que isso seja resolvido de uma vez por todas, até porque não se vê esses problemas com tanta recorrência nas outras casas legislativas. Você está ouvindo 18 horas. Então ouvimos aí o articulista político Braia Dolzani. Bom, o aparelho é relativamente novo, viu, Karime, Carlão e ouvintes. Foi adquirido na gestão do vereador Joelson Silva, então deve ter aí um pouco mais de 2 anos, e o valor R$630 mil. E aí fica a pergunta, né? Cadê a equipe da Câmara Municipal de Manaus? A parte técnica, não foi feita uma manutenção. E como nós dissemos aqui, né? Essa não é a primeira vez que isso ocorre, e a gente precisa do painel ali para ver a transparência, né, dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus. Karime, Carlão. Obrigada, Artemisa, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Agora são 6h53. Boa noite. 18 horas. Olha só, hein? Mais uma denúncia contra o governador Wilson Lima. Desta vez é do Sindicato dos Peritos do Estado. Os profissionais cobram o pagamento de database. Segundo o presidente do sindicato, Wilton Soares, no final do ano passado, o governador deu reajuste para quase todas as categorias do Estado, mas deixou de fora os peritos criminais, que foram os únicos que não receberam nenhum tipo de reajuste. Exato. Segundo a categoria, em abril deste ano, o governador Wilson Lima se reuniu com os representantes do sindicato e garantiu que ia pagar as datas bases atrasadas. Pois é, mas o governador não cumpriu a promessa. Wilton Soares, o presidente do sindicato, falou com a nossa reportagem sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, a situação da perícia do Amazonas, ela vem se arrastando de forma caótica há décadas, né? Nós temos uma das piores estruturas do Brasil e, se não bastasse a estrutura, né, que é crítica, nós temos denunciado em vários órgãos há muito tempo. Nós temos profissionais que estão entre os mais capacitados do Estado em termos de graduação, né? A maioria dos peritos são mestres, doutores, mas esses profissionais, eles são desvalorizados. De 2015 até hoje, nós tivemos apenas um reajuste salarial, que foi no ano de 2018, e só que as perdas salariais, que são direito à reposição dessas
essas perdas, que são direito do trabalhador através do pagamento da database anual, elas não são pagas desde 2015. E o governador, que não nos deu nenhum reajuste no ano passado, enquanto deu para outras categorias, prometeu aos peritos que daria esse reajuste agora. Esse reajuste não, na verdade, uma parte pequena dele, que seria apenas a database atrasada 2019 e 2020, e nem isso foi cumprido. A gente não consegue conversar com ninguém no governo, não nos atendem, e aí a categoria, que é uma categoria que tem que levar toda a parte de perícia do estado do Amazonas, que tem apenas 170 profissionais que fazem toda essa função, ela continua sendo desvalorizada. A gente está esperando que o governador pelo menos cumpra com o acordo que ele acertou com a gente agora no mês de abril. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando sobre o calote do governo do Amazonas com os servidores, o deputado Dermilson Chagas cobrou do governo a progressão automática para policiais militares, policiais civis e corpo de bombeiros militar, Karine. Pois é, Carlão, a cobrança é apenas para garantir o que está na lei, tá? Que garantiu o benefício aos funcionários da Secretaria do Estado da Fazenda. Ainda segundo o deputado, o governador Wilson Lima tem utilizado a lei de responsabilidade fiscal como desculpa para não pagar. O repórter Hector Silva explica pra gente essa história, vamos acompanhar. Mesmo diante de um arrecadamento alto neste ano, o governo do Amazonas não pagou a progressão automática de várias categorias, entre estes, policiais militares, civis e bombeiros militares. Sabendo disso, o deputado estadual Dermilson Chagas, do Republicanos, disse nesta segunda-feira que o governo do Amazonas tem a obrigação de conceder a progressão automática para esses servidores e para as demais categorias, assim como foi garantido aos servidores da Cefaz, Secretaria de Fazenda, por meio da Lei número 5.693, sancionada pelo governador Wilson Lima no dia 17 de novembro de 2021. Imagine que a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles têm promoções e a progressão, que deveria ser automática. O governador não deu da Polícia Civil. As promoções ele não está dando da Polícia Militar, a não ser quando tem reunião. E o que é mais interessante, que ele deu essa lei para eles, que é independente de vaga, ele vai dar a progressão. Ou seja, por que isso não serve na Polícia Civil? Por que não serve na Polícia Militar? Por que não serve para o professor? Por que não serve para o pessoal da saúde como um todo? Não serve para o IPAAN, não serve para a Previdência, não serve para o administrativo, que está há muitos anos sem um reajuste salarial. Então, ele beneficiou só uma categoria, parabéns, torço para a Cefaz, né? Vou continuar torcendo, mas esqueceu que os servidores públicos, o restante também tem família, conta para pagar e que merece uma atenção especial do governo, que ele não deu. A justificativa do governador Wilson Lima para não honrar com os compromissos com as demais categorias de servidores é de que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que o governo do Amazonas faça mais gastos. O deputado Dermilson Chagas disse que há uma incongruência nessa justificativa e a atitude deixa os servidores desmotivados. Por exemplo, se não tiver licenciamento ambiental, não tem uma nova empresa. Se não tiver o profissional da saúde ali para atender a população, não vamos ter uma pessoa com saúde para consumir, né? Se não tiver segurança pública, não tem um comércio, não tem população andando na rua para consumir, né? Se não tiver um professor, ninguém se forma, ninguém estuda, sabe? Então todos são fundamentais, só não é para o governador. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022 a partir das 10 da manhã desta terça-feira amanhã. E o pagamento já vai ser feito na próxima semana, no dia 31 de maio. Lembrando também que no dia 31 de maio termina o prazo para a entrega da declaração. Nesse primeiro lote devem receber a restituição os contribuintes que têm preferência no pagamento, como idosos, pessoas com deficiência e professores, além dos contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo
prazo de entrega em março. E um balanço divulgado hoje pela Receita Federal aponta que até às 11 horas da manhã, 25.094.079 pessoas já haviam enviado suas declarações de imposto de renda. Bom, com esse número, apenas 27% dos contribuintes ainda não entregaram as declarações. Agora, às 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A Justiça determinou que o governo do Amazonas garanta o tráfego na rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. A AM-010 é uma das principais e uma das mais importantes rodovias do Amazonas. Liga a capital a Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Diminui o caminho para outros vários municípios no Baixo Amazonas. Além disso, serve para escoar o gás natural produzido na região, que gera riqueza para o estado. Na decisão, o juiz chama a situação da M010 de degradante, vergonhosa e sem precedentes. A decisão mostra a falta de compromisso do governo do Amazonas, de uma gestão que precisa de uma determinação judicial para fazer sua obrigação de manter a estrada em condições de tráfego. A que ponto chegamos? 18 horas. 7 em ponto, finalizando aí, Karime Leão, mais uma edição do programa 18 Horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.